A graça e a paz do Senhor, amados. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você está na sua casa ouvindo esta palavra nessa noite. Mas o louvor já tem tocado os nossos corações, amém? Eu quero que você, nessa noite, o Senhor nos convida, sabe, como aquela criança. Sabe quando uma criança está morrendo de fome e ela quer mamar? E ela está desesperada, e ela chora, e ela grita, porque ela quer ir nos braços da sua mãe. E quando ela está nos braços da mãe, a mãe lá amamenta essa criança, e ela fica largada. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? E o Espírito Santo de Deus quer que você corra para os braços dele, e que você o abrace. Sabe, como aquela criança que precisa de Deus. E você vai se alimentar dele. E você vai ficar largado na presença dele, amém? E sabe, Davi era um homem que adorava o Senhor. Era um homem que falava ao Senhor, que escreveu muitos salmos de adoração ao Senhor. E ele expressava todos os seus sentimentos para Deus. E nessa noite eu queria começar esse culto, antes de nós orarmos pela palavra que nós vamos ler, que nós fizéssemos da oração de Davi a nossa oração. Está lá no Salmo 131, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim: o meu coração não é altivo. Querido, faça dessa sua oração. Talvez você entrou aqui com o coração altivo. Talvez você entrou aqui abatido. Talvez você entrou aqui desesperado, desanimado, sem forças para caminhar. Sabe, talvez você não tenha, você olha para um lado e você vê dificuldades, você olha para o outro, você vê pandemia, você olha para o outro, você vê corrupção, e você não sabe para onde mais olhar. Mas faça como Davi, olhe para cima, olhe para Deus. Se você aprender a olhar para a direção certa, tudo vai mudar, amém? Tudo vai mudar. E Davi diz assim para o Senhor: o meu coração não é altivo, nem os meus olhos elevados, nem me exercito em grandes questões, ou em coisas elevadas demais para mim. Certamente que me comportei e me aquietei como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma é a mesma como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, daqui em diante e para sempre. Olha o que esse texto está dizendo. Querido, não vá altivo a Deus. Vá como Davi, com humildade. Aqui está dizendo que os olhos dele não estão elevados. Não tenha olho grande para as coisas, mas espere no Senhor. Aqui diz assim: eu não me exercito de grandes questões e nem de coisas elevadas demais para mim. Sabe, querido, quando essa pandemia vai acabar, como as coisas vão acontecer, são coisas elevadas demais para a nossa mente humana entender. Sabe, não fique batendo tua cabeça e querendo descobrir coisas elevadas demais para você. Davi está dizendo assim: certamente que eu vou me comportar, eu vou me aquietar como uma criança desmamada. Sabe, pega a sua alma. Sabe que a tua alma é os teus sentimentos, é aquilo que você carrega, é aquilo que você trouxe aqui para o culto hoje, é da maneira como você chegou aqui. Entregue tudo como você está agora no altar do Pai. E ele termina assim: espere, Israel. Quem é o Israel de Deus? Sou eu e você. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a noiva, o povo de Deus. E Davi fala assim: espere, Israel, em Deus. E sabe quando que nós temos que esperar? Daqui em diante. Talvez você entrou aqui abatido, mas daqui em diante, espere no Senhor. E não só daqui em diante, mas o que ele diz? Para sempre. Amém? Vamos orar, porque nós vamos nessa noite estudar um salmo que deve ser muito conhecido seu, mas que revela toda a grandeza de Deus. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, amado,
Então nós vamos orar. Vamos agora, pega a sua alma, fecha teus olhos, sabe, e aquieta a tua alma. E eu quero dizer para você agora, antes de nós começarmos a estudar esse salmo, que você comece a orar aí no teu coração e coloque assim: Senhor, tudo que perturba a minha alma, eu quero colocar no teu altar nesta hora. Eu quero fazer como Davi. Eu quero esperar de agora em diante no Senhor, mas não só de agora em diante, para sempre no Senhor. Me ajuda a te compreender, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te experimentar, me ajuda, Senhor, a me aquietar nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Sabe, meus amados, o Salmo 139, ele fala para nós da grandeza de Deus. Querido, você não serve um Deus pequeno, você serve um Deus grande, e um Deus que te conhece. Deus te conhece. E o Salmo começa assim, do versículo 1 ao 6, ele é um Deus que sabe de tudo. Você serve a um Deus que sabe de tudo. E no Salmo 139, do versículo 1 ao 6, o amado vai colocar aqui, nós vamos ler juntos. Você pode até acompanhar aqui que nós vamos estudar esse salmo. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi sabe que Deus o conhece. Sabe quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Ou seja, Deus te conhece na tua vida corriqueira, no teu dia a dia. Sabe, naquele levantar, no deitar, no teu dia a dia, que você levanta com os cabelos todos desarrumados, sabe, com os olhos cheios de ramelos. Ele te conhece, Ele sabe tudo sobre você. E continua assim: discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Querido, olha que Deus que você serve. Um Deus, sabe, que Ele sabe toda da tua caminhada, Ele sabe o teu intento, qual que é o desejo do teu coração que você está pensando, lá no secreto Ele sabe. Quando a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Sabe, que poder há nas nossas palavras. Às vezes com as palavras nós dizemos bênção para alguém, mas às vezes as palavras nós maldizemos alguém, mas a palavra nem me chegou à boca e o Eterno já sabe o que é que eu vou declarar com ela. Queridos, este é o Deus que nós servimos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e da boca de Deus só sai bênção, mas Ele sabe, Ele conhece em mim, que antes de eu falar, Ele já sabe o que eu vou proferir. É este Deus que sabe de tudo. Tu me envolves por detrás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão, oh glórias! É um Deus que está à tua frente, está atrás de você, e sobre a tua vida Ele coloca a mão. Querido, mão é proteção, mão é bênção, e nós servimos a um Deus que está nos cercando. Querido, há uma epidemia aí fora, mas Deus está te cercando. Por detrás e por frente, sobre a tua vida, Ele coloca a mão. Este é o Deus que nós servimos. Tal conhecimento é para mim demasiado, maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Você consegue entender um Deus desse? Não dá para entender. Davi fala: Senhor, totalmente eu não consigo entender. Como é que o Senhor consegue fazer isso? Davi declara isso. Então, querido, esses 6 primeiros versículos está dizendo para nós, sabe, que esse Deus sabe tudo. É por isso, querido, que esse Deus pode te julgar. Sabe, hoje em dia se levanta muita CPI para julgar as pessoas. As pessoas não sabem julgar a ninguém. Porque ninguém conhece ninguém a fundo.
a única pessoa que pode nos julgar corretamente é o Eterno. Porque Ele nos conhece. E Ele sabe de tudo sobre mim e sobre você. A segunda coisa que nós temos que entender deste Deus é que é um Deus que está sempre presente. Sabe, do verso 7 até o verso 12, nós vamos ler juntos aqui. E nós vamos vendo que esse Deus, Ele está sempre presente. Então diz aqui, Davi diz assim para Deus: para onde eu poderia fugir do teu Espírito? Para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Sabe, às vezes quando a gente está fazendo algo de errado, a gente até que gostaria de se esconder de Deus, não é? Adão e Eva, quando pecaram, qual foi a primeira coisa que eles pensaram em fazer? Se esconder. Vamos nos esconder do Senhor. Mas alguém pode se esconder de Deus? Ninguém. Ninguém se esconde dele. E o versículo seguinte diz assim: se eu escalar o céu, aí estás. E se me lançar sobre o leito de mais profunda sepultura, igualmente aí tu estás. Eu não tenho para onde fugir. O Senhor está em toda parte. Sabe, querido, Deus está nos céus, Deus está aqui na terra, porque Ele é o Espírito. Ele está nos céus e Ele está no Hades. Ele está em todo lugar. Ele está presente em todos os lugares, porque foi Ele que criou todos os lugares. Ele é o Criador de tudo. E esse salmo continua dizendo para nós ainda, né? Vamos continuar. Se eu me apossar das asas da alvorada, e se for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como ao meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Como nós vamos fugir de um Deus que criou a luz, que disse: haja luz e houve luz? Nem que eu for para o mais profundo das trevas, o Senhor lá estará. É este Deus que nós servimos, que está presente em todo lugar. E o Salmo 23:4, que é um salmo muito conhecido, né? E que muitos, aqui na nossa igreja, né? O irmão Valdir, alguns que ficaram mais doentinhos do Covid, passaram por este momento. E esse texto diz assim para nós: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Esse Deus está conosco até na beira da morte. Ele está conosco. O verdadeiro cristão, ele não tem medo da morte, porque ele tem um Deus que está presente com ele até na hora da morte. Nós sabemos que coisa difícil, não é mesmo? É o Covid, porque a pessoa fica sozinha e não pode estar com seus parentes, ela não pode ficar ligando para os parentes, ela fica totalmente sozinha. Sozinha não. Quem serve ao Senhor não está só. Neste momento de solidão ali no hospital, você não está só. O Senhor está contigo e a vara e o cajado dele te protegem. Ele está contigo, Ele está comigo, porque Ele está em todo o lugar. Por isso que nós não devemos ter medo. Sabe, aquele que já passou pelo vale da sombra da morte, conseguiu voltar, ele pode testemunhar que ele não vai temer. Aí eu já passei por este momento, pelo vale da sombra da morte. No momento que eu achei de hoje, eu não passo. Mas havia paz no meu coração, porque o Senhor estava ali. Porque a Bíblia diz que Ele está conosco até lá no Hades, no mais profundo da sepultura, no inferno. Ele tem essa autoridade, porque Ele mandou o seu Filho lá no Hades buscar a chave da libertação que nos prendia da morte. Então Ele está conosco, esse Deus que é vida, Ele está conosco.
em todos os momentos, amém? Do versículo 13 ao versículo 18, nós vamos ver algo tremendo. Um Deus que nos teceu no ventre da nossa mãe. Lá do verso 13 até o versículo 18. Sabe, meu querido, antes de nós lermos esse texto, nós ficamos pensando, né, como é que se forma um bebê. Hoje em dia se fala tanto, né, mesmo de ideologia de gênero. O mundo fala tantas coisas, por isso que nós falamos hoje, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para cima, olhe para Deus, olhe para aquele Criador que sabe todas as coisas, olhe para a palavra, que é o caminho que nos ensina, que é a luz que nos dirige. Isso não existe. A Bíblia diz, não é mesmo? Há um sêmen do homem, uma sementinha que é colocada na mulher, sim, mas isso é projeto de Deus. Mas lá no Salmo 139 diz que quem nos teceu lá dentro foi a própria mão de Deus. Isso é um milagre. É um milagre um embriãozinho, uma sementinha se tornar um ser humano. A ciência, por mais que tenha tentado fazer, não está conseguindo. Porque só Deus pode fazer isso. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: tu formaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Quem te teceu? Quem te formou? Quem escolheu a cor dos teus olhos, a cor dos seus cabelos? A gente diz que é uma genética, que são os genes, mas quem que estava tecendo tudo isto? Mês a mês, antes de você nascer, lá no ventre da sua mãe, num lugar escuro. Querido, lugar escuro, Deus criou o homem do pó da terra. Ele tirou do nada e forjou um homem. Pois lá no ventre da mulher ele vai lá no escuro, porque é um lugar escuro, e ele forja alguém. E quem que ele forja? Eu e você. Imagine você sendo forjado lá. E o texto, vamos continuar lá o próximo, meu amado, diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária que fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso, sim, minha alma o sabe muito bem. O próximo versículo: meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro, olha que coisa espantosa, meu amado. Olha o Deus que você serve. Olha porque você não pode olhar para a volta, não pode ficar amedrontado, nem triste, nem desanimado e nem abalado. Por quê? Porque este Deus, olha só, no livro dele, registrou todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Amém? Querido Senhor, Ele escreveu para você a tua história. Ele escreveu os teus dias. Ele escreveu os problemas que você passaria, porque Ele sabia de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que tudo colabora para o seu bem, estava escrito lá no livro que você passaria por luta, sim, mas seria para o seu bem, porque Ele escreveu todos os seus dias, quando nenhum deles, e Ele prefixou, Ele fixou como eles seriam esses dias, antes que nenhum deles existisse. E o texto ainda diz para nós, ainda nos outros dois que nós vamos ler: ó Deus, como são complexos os seus preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. No versículo 18, se eu os pudesse somar, seriam mais do que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Este é o Deus que nos projetou, que escreveu a minha história e a sua história. É um Deus detalhista, cheio de detalhes. É um Deus que tem para você todos os dias traçados. Todos os dias teus são planejados. E muitas vezes, sabe, muitas pessoas sentem muito medo. Medo de morrer.
Não tenha medo de morrer, porque teus dias foram contados pelo Criador. Sabe, o Deus Todo-Poderoso te contou os teus dias. Ele contou e Ele escreveu todos os seus dias e os meus dias. Porque Ele me conhece, foi Ele que me formou, Ele conhece a minha estrutura. E sabe, querido, o mais tremendo que eu vejo aqui é lá em Jeremias capítulo 1:5. Porque você fala assim, mas por que esse Deus me criou? Que intenção Ele tinha de estar lá no ventre da minha mãe, me forjando, me criando? É porque Ele tinha planos para você. Lá quando o Senhor chama Jeremias, né? Ele diz para Jeremias assim, Jeremias achava que ele era incapaz de ser usado por Deus. E Deus diz para ele assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, tá vendo? Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te formei lá. Eu estava lá, cada dia da gravidez da sua mãe, te ajudando, te criando, te forjando, te tecendo. Você sabe que os nossos sentimentos também são forjados lá no ventre da nossa mãe. Eu estava lá. E olha o que o Senhor diz para Jeremias. Eu te escolhi antes que viesses ao mundo. E te separei. E te designei para a missão de profeta para as nações. Ele diz para Jeremias, não diga para mim que você é uma criança. Porque eu, Criador de todas as coisas, aquele que você não pode se esconder, aquele que te forjou no ventre da sua mãe, eu te criei e te designei para ser profeta. Eu te fiz com temperamento para ser usado por mim. Este foi o meu projeto para você, para mim. Querido, você tem um projeto por Deus. Quando Ele estava lá no ventre materno da sua mãe, Ele estava te tecendo, sabe, e mexendo em você, e escolhendo você para algo. E esse algo que Ele escolheu é para você. Ele conta com você. Jeremias tentou cair fora. E Deus disse, eu já te escolhi. Antes de você nascer. Eu já tinha um projeto. E eu estava ali, te ajudando a formar. Lá no ventre da sua mãe, no teu temperamento, como você era. Os bebês são espertos, não são? Hoje, cada dia mais a ciência vê que o bebê é muito esperto. Porque nós somos muito semelhantes a Deus. Né? Deus nos criou assim. Então perceba que esse Deus é o Deus que nos ama. E sabe, querido, só um Deus que nos ama, que nos forjou, que escolheu nós para fazermos as coisas para Ele, é o Deus que tem poder para sondar o nosso coração. Sabe, esse Deus que pode fazer todas essas coisas, você acha que Ele não pode sondar o seu coração? E saber qual a tua intenção, saber qual a tua motivação. Lá nos Salmos 20, o versículo 23 e o 24, do capítulo 139, diz assim, sonda-me, ó Deus. Davi diante do Senhor, depois de falar tudo isso para ele, de reconhecer a grandeza de Deus, ele volta para Deus e fala, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me, e avalie as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto, sentimento mau, sentimento egoísta, sentimento de justiça própria, sentimento de egoísmo, não é mesmo? De coisas que são ruins, Pai. E guia-me pelo caminho da vida eterna. Só tem alguém que pode te guiar para o caminho da vida eterna, é o Senhor. E só tem alguém que pode te sondar. Sabe o que é sondar, querido? É esquadrinhar. É ir lá no profundo do teu ser. E no profundo do teu ser, só Deus pode ir. Ninguém. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus te conhece mais do que você se conhece. Você já se pegou fazendo alguma coisa que você fala assim, mas como que eu fiz isso? Eu não acreditaria que eu fosse capaz de fazer isso. Você já se pegou assim? Pois Deus sabia que você faria isto. Porque Ele te conhece. Mais do que nós mesmos nos conhecemos. E nessa noite, nós estamos diante de um Deus, sabe, que tudo sabe. Um Deus que tudo conhece. Mas só que um Deus que nos ama.
Eu pedi para o pessoal do louvor cantar só louvores do amor de Deus para nós. Porque você tem que entender hoje é dia de ceia do Senhor. E a maior prova do amor de Deus por nós foi Ele ter entregado o seu Filho por amor de nós. Lá em João 3,16 diz assim, aquele versículo que a gente aprende desde pequenininho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho. Isso aqui não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, coloque o seu nome ali. Coloque o seu nome ali. Não é mesmo? Coloque lá o seu nome. Coloque de novo lá para nós, irmão. Porque Deus amargou de tal maneira. Deus me amou de tal maneira. Querido, Deus te amou de tal maneira que Ele entregou o Filho que Ele tinha, o único, para dar solução para algo que não tinha solução. Porque o nosso coração Deus já conhecia. Ele sabia que o nosso coração era egoísta, era mau, se inclinava para o mal, fazia coisas erradas. Ele sabia de tudo isso. E não tinha conserto. E outro dia, essa semana mesmo, minha mãe estava falando assim, para tudo tem solução, menos para a morte. Falei, mentira, mãe. Até para a morte Deus deu a solução. Ele entregou Jesus Cristo, o seu único Filho, para tirar de nós a sentença de morte e dar para nós a sentença da vida eterna. Esse Deus é maravilhoso, é o Deus que nós servimos, amém? É este Deus. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia de nós reconhecermos este amor do Pai por nós. Sabe? Quando você lançar, a sua parte, a sua mão no pão ou no vinho, você vai falar, Senhor, som do meu coração. Só o Senhor tem poder para sondar o meu coração. Esquadrinhe o meu coração e vê se há em mim algum pensamento mau, alguma maldade, algum erro no meu coração, algo que te desagrade. Senhor, me guia pelo caminho da vida eterna. É dia de nós adorarmos a Jesus Cristo, sim, é dia de ceia. Mas é dia de nós amarmos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, querido, é tempo de você olhar para o céu e falar, Senhor, como eu te amo. Porque o Senhor não poupou nem o seu Filho amado, entregou por mim, por amor de mim, conhecendo quem eu era. Noite de ceia, noite de sondar o coração. E quem pode sondar o seu coração? Peça como Davi, o salmista, Senhor, sonda o meu coração.